Boa tarde, então, pessoal, na veterinária do primeiro ano. Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar, então, a aula de digestório, começando, então, com a cavidade oral, sistema digestório, e serão várias aulas em diferentes tópicos, tá bom? Então, vamos começar pela cavidade oral, né? Vocês vão conhecer na anatomia várias diferenças morfológicas, tamanho, cor, né, estruturas presentes na cavidade oral, tipos de dente, dentição, vocês vão ter que contar a dentição de cada animal doméstico, né? Então, assim, existe uma diversidade de estrutura da cavidade oral nos animais domésticos. Se você vai para aves, também vai ter mais elementos aí de diferenças. Tá? Então, vamos fazer uma análise mais geral da cavidade oral. Que tecidos tem ali, que estruturas tem ali compostas de que tecidos? Tá bom? Então, vamos concentrar, né, nessa primeira parte, cavidade oral. Depois eu faço outro vídeo sobre língua e depois esôfago. Organização geral e esôfago, tá bom? Então, o digestório é um sistema bem interessante para vocês veterinários. Tem muita diversidade de estruturas e questões fisiológicas de cada animal, doenças de cada animal, né? Então aqui vai exigir bastante de vocês, tanto na anatomia como na fisiologia, na histologia. Então a ideia, né, do sistema digestório é a ingestão, mastigação, digestão, a absorção, né, dos nutrientes que estão nos alimentos, tá? E vai fazer a eliminação dos resíduos não aproveitados. Tá? Então, para tudo isso, muitos tecidos, muitas células especializadas, né? Muita organização tecidual aí de células, tecidos, né? Presença e ausência de glândulas, né? Células de defesa, órgãos de defesa, glândulas anexas. Então aqui é um tecido, né? Um sistema bem diverso, bem complexo, tá? Então por isso são muitas aulas. Tá? Então, estruturas modificadas especializadas. Nós vamos ver muitas estruturas de epitélio modificadas especializadas. Epitélio mudando para papila, epitélio mudando para glândula, né? Mucosa organizando papilas, organizando glândulas, né? Músculo liso, músculo estriado esquelético, ora, né? Ora tem um tipo, ora tem outro. Gânglios presentes, tecido nervoso. Então, os 4 tecidos estão bem especializados aqui, tá bom? Então, a gente tem aí na cavidade oral algumas partes que a gente dá mais atenção, né? Que é o lábio, a bochecha, o assoalho da boca, né? O palato mole, palato duro. Tem várias partes aí, gengiva, e tudo isso poderia fazer histologia de tudo isso, de língua, né? E isso daí você pode fazer histologia de várias partes, profundidade, né? E dos animais domésticos. Então, assim, exigiria bastante tempo para detalhar cada uma das variações que existem. E existem variações, né? De estruturas, né? Mais pronunciada, menos pronunciada, ter melanina ou não ter melanina, até na cavidade oral, né? O tamanho desse palato duro, palato mole, quantidade de glândulas, né? E vocês já viram na órgãos linfóides, nem todos os animais domésticos têm tonsila lingual, por exemplo, né? Então no humano tem tonsila lingual, os animais não têm, alguns animais não têm, né? Vocês vão ver que a língua tem estruturas diferentes, o V lingual, as papilas, né, gustativas não são iguais em todos os animais domésticos. Então, a gente vai fazer uma visão geral, tá bom? Então, no palato, por exemplo, se a gente fizesse uma análise rápida, né, você vê o quê? Né, de estruturas anatômicas aí, a língua, né, os dentes, o palato mole, o palato duro, os lábios, tudo isso dá para fazer histologia, né? Então, mas o principal aqui é vocês entenderem que tem uma mucosa, tá? Mucosa é essa estrutura úmida, revestimento de cavidades internas, né? E essa mucosa vai ter um epitélio de revestimento, uma lâmina própria. Então, daqui para frente, o termo lâmina própria é o tecido conjuntivo que fica abaixo do epitélio. Tá? Então, ao longo de todo o digestório, respiratório, urinário, né? Qual mais? Reprodutor. Tudo daqui para frente a gente vai falar mucosa, que tem epitélio e lâmina própria. Então, esse tecido conjuntivo que tem abaixo do epitélio, a gente chama de lâmina própria nas mucosas. Essas cavidades úmidas, tá? Então, vai ter o epitélio de revestimento. Aqui está exemplificando um epitélio estratificado pavimentoso.
células, né, da base aqui, células do ápice, da pavimento. Mas não vai ser sempre esse epitélio, tá, no digestório. Na cavidade oral é esse, tá bom? Pode ter ou não melanina. Eu até pus de proposital aqui, porque vocês vão ver que lábio de cão tem cor, entendeu? Tem melanina, mesmo não sendo uma pele fina ali, né? É uma mucosa, é uma transição entre mucosa e não. E o palato de cão, de alguns cães, tem áreas com pigmentação também, né? Então, essa questão do palato, né? Por exemplo, vocês, né, veterinários, vão se deparar com essa questão, né, de alguns animais, né, como esse aqui, né, que tem problemas, né, de respiratórios, né, e uma das consequências é fazer uma amputação aí do palato. Então, né, vocês que estão no primeiro ano, nem todo mundo vai ser cirurgião, mas quem for cirurgião tem que ter essa coragem aí, ó, fazer essa cirurgia, cortar, suturar, né, para salvar aí esse animal que está com dificuldade de respirar. Esses animais aí, né, dessa raça. E outras doenças de palato, né, na embriogênese vocês vão ver, né, não é só humanos que têm fenda, né, lábio leporino ou fenda, né, falta de fechamento da fenda, tá? Em cães também tem muito disso, tá? Na embriogênese de não fechar o palato, né, de formar fenda. E vocês vão ver que a nível molecular, celular, são proteínas. Na embriogênese, algumas proteínas, alguns receptores de proteínas, WNT, BMPs, né, que se não sinalizou direito, as células não migram, as células não se encontram, não fecham, não termina o processamento, né, na morfogênese embrionária. Então, isso é questão para vocês aí no futuro, tá? Como veterinários. Então, as mucosas, né, que a gente vai ver na cavidade oral, mastigatória, o epitélio fica um pouco, além de ser epitélio estratificado pigmentoso, ele pode ter um pouco de queratina. As últimas células aqui começam a acumular queratina. Existe a parte da bochecha, por exemplo, que não tem muito queratina, tá? Então a gente fala só de revestimento. A parte interna do lábio, por exemplo, né? Essa mastigatória é o que entra em contato mais com o alimento, né? A língua, por exemplo. E existe a mucosa especializada na percepção do gosto. Então tem uma parte do tecido epitelial modificado para formar os botões gustativos, tá? Então você vai ter lá células no meio desse epitélio aqui, ó, células modificadas sensoriais, que percebem a química do alimento e têm terminações nervosas que elas disparam, despolarizam a membrana e mandam sinais. Cada receptor dispara um tipo de sinal lá para o cérebro, né? Associou o receptor, encaixou, manda um sinal. Aquelas percepções que a gente vai falar quando chegar na língua, né? Principalmente essas mucosas de sensorial está na língua, não tem na bochecha, não tem na gengiva, né? Você não sente sabor na gengiva, né? Ou no palato, entendeu? Tá tudo na língua, tá? Então, na cavidade oral você vai ter aí áreas que tem mais queratina, que é onde entra mais em contato com a mastigação, e áreas mais protegidas, né? Abaixo da língua, por exemplo, no assoalho aí, é uma mucosa só de revestimento, não queratinizada, mais delicado, tá? Gengiva. Alguns animais, né, mesmo a gengiva ou outras áreas podem adquirir queratinização, dependendo da dieta. Se a dieta for muito cheia de grãos, né, muito agredida, a mucosa ela vai melhorando, vai aumentando a queratina. Então, vou dar a histologia aqui, por exemplo, do palato. Se você pegar o palato, a região do palato, fizer um corte, você vai ter a parte superior relacionada com o respiratório, e aqui vai ser o epitélio do trato respiratório, ó, pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, ó. Colunar aqui é o cilíndrico, ciliado. Então aqui, ó, é a região da fossa nasal, coano nasal aqui, ó, tá? Então aqui tem epitélio estratificado, pseudo-estratificado cilíndrico ciliado. Embaixo vai ter lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, tá? A gente chama aqui de subepitelial, tecido conjuntivo subepitelial. Veja como tem bastante vasos aqui, ó. Isso é um detalhe interessante. Aqui não tem tanto vaso.
Por que vocês acham que tem tanto vaso aqui? Aqui o ar começa a esquentar. O ar entra na cavidade nasal também para ser aquecido. Tá? Por isso que é bom respirar pelo nariz, não pela boca. Tá? Além de limpar, vai aquecer. Tem glândulas, né, da cavidade nasal que produz muco, que vai grudar a poeira, né? E aqui é osso, ó, tecido ósseo. Então, vocês têm que tentar entender, né, reconhecer tecido ósseo. Mesmo eu não vendo a célula, mesmo eu não vendo a cor direito, mesmo eu não vendo os osteócitos, né, eu vejo que tem um tecido diferente ali no meio. Né? Não é um conjuntivo comum, ele tem a mesma cor do conjuntivo, mas ele tem um revestimento, parece que tem células revestindo ele de lado de fora, parece que ele tem vasos sanguíneos aprisionados aqui, ele tem uma organização, né? E aqui é a parte oral, ó, cavidade oral, com glândulas salivares aqui, ó, aqui é a glândula salivar. Aqui é a glândula seromucosas. Aqui são glândulas mucosas, salivares, seromucosas também, mas salivares, tá? Outra produção de outro tipo de mucinas, outras proteínas, tá? E aqui epitélio estratificado pavimentoso, a cavidade oral, ó. Para queratinizar, se a gente der um zoom, vai aparecer uma camada de queratina fina aqui, né? Nada como pele grossa ou outras áreas bem queratinizadas, tá? Então a gente chama isso de lâmina própria, esse tecido conjuntivo frouxo aqui, levemente denso, modelado abaixo do epitélio das mucosas, tá bom? Ó, se a gente olhar de perto, o palato, ó, cornificado. Ó. Cornificado é um nome também para queratinizado. Tá? Essa área aqui, ó, é de queratina. Tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, é epitélio estratificado pavimentoso. Aqui está até mostrando um pouco de células marrons, que provavelmente é palato de cão com melanina. Tá? Tem melanina, produção de melanina aqui. Tá? Então aqui, ó, é uma área de células mortas com queratina acumulada, tá? Como uma pele grossa. Olha aqui, ó, tecido conjuntivo denso não modelado, várias direções. E aqui um pedacinho do osso, ó, tecido ósseo. Ou seja, isso aqui é tecido conjuntivo, mas tem vasos sanguíneos aqui, fibras em várias direções e tem um espaço entre as fibras. Aqui é tecido conjuntivo ósseo. Já não tem espaço entre as fibras, é bem compacta as fibras aqui, mineralizado. E tem o revestimento de periósteo aqui por fora. Outra curiosidade da cavidade oral, né, dos animais domésticos. Ali está o palato, né? Palato mole aqui, palato duro. Tem essas rugosidades aqui na superfície, né, do palato. Né? Isso ajuda a mastigar, triturar o alimento, né? E nas bochechas dos animais domésticos, dos ruminantes principalmente, você vai ter papilas cônicas, tá? Ou papilas bucais, ó, papilas bucais. Aqui é rugas, né, do palato, ó, tá vendo? E nos ruminantes você vai ter também aqui, ó, o polvino dentalis, ó. Em vez de ele ter incisivo, ele tem uma almofada. E o que é interessante isso aqui? Vocês não sabem de que é isso. Olha aqui embaixo, vocês biólogos. Biólogos não, veterinários. Os biólogos também iam adorar. Vocês veterinários que gostam de animais silvestres, ó. Girafa. Girafa, gente. Eu achei isso aqui, ó, um trabalho descrito, ó, anatomia bucal de girafa. Esse pessoal aqui, ó, em 2012, fez a descrição da cavidade oral da girafa. E olha aqui as papilas cônicas na bochecha, ó, tá? Isso aqui, né, é cornificado também e acaba triturando, ajudando a triturar o alimento. Olha os dentes da girafa aqui, ó, os molares. Provavelmente ele tem 3 raízes, né, essa coroa, pré-molar e o molar. Muito bonito, né? Esses sulcos aqui, ó. Tá? Então, isso daqui são papilas cônicas, que tem nos outros ruminantes também. Aqui, ó, eu peguei aqui de cabra, ó. Tá? Aqui é um aspecto da mucosa oral, tá? Da bochecha. E aqui pegou um detalhe de uma papila cônica bucal, ó. Se você der um zoom, tem queratina, ó, nessa papila. Essa parte rosa aqui, ó. Aqui é a base dela, né? E aqui, tecido conjuntivo denso, né? Não modelado. Epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado.
tá? E o tecido conjuntivo a gente chama de lâmina própria. Se a gente pegar um detalhe dessa região aqui, ó, as glândulas mucosas, salivares mucosas menores, né? São salivares menores. Isso aqui não é parótida, sublingual, submandibular. Isso aqui é glândula salivar menor. E aqui, estratificado pavimentoso, só que sem tanta queratina. Ó. Essa é a mucosa de revestimento mesmo, só. Mas tem uma região da mucosa lateral, das bochechas, dos ruminantes, tem papilas cônicas. Tá? Olha o polvino dental aqui, ó. Pulvinus dentalis, ou almofada dental. Tá vendo? Ele não tem incisivo na parte superior. Tá? Ele tem uma placa de queratina, tá? Com osso por baixo. Então, pensa que o tecido conjuntivo fica bem denso, a epiderme, essa mucosa, esse epitélio aí fica bem denso, com queratina, tá? E embaixo tem um osso e tem até uma cartilagem ali por baixo do osso para amortecer esse impacto, essa força aí que é pressionada aí, tá? Então aqui, ó, boi, cabra aqui, ó. Se você faz uma histologia dessa almofada, um corte transversal ou longitudinal aí, né? Um corte transversal ou ao longo ou sagital mediano ou, né, frontal, é um corte que eles fazem assim, coronal, isso. Você vai ver que tem aqui, ó, tecido ósseo, tá? O osso, né, maxila aqui, maxilar nessa frente, tecido cartilaginina, bastante tecido conjuntivo denso aqui, e aqui epitélio, estratificado pavimentoso, com bastante reentrâncias, né? A gente fala de papilas conjuntivas, fazendo várias voltas para aumentar a vascularização desse epitélio bem espesso, e a superfície de adesão também aumenta, e essa área toda rosa aqui, ó, de tecido, ó, queratinizado, ó. Essa é a área queratinizada. Nas laterais que não tem tanto contato com o alimento, ó, com os dentes, né, com a mastigação, sem queratina. Ó. Tá vendo aqui, ó, não queratinizado. Nessa área aqui frontal é bem queratinizado. Tá? Então isso aqui chama-se almofada dental ou polvinho dental. Vocês vão ver isso na anatomia. E aí tem a histologia, tecido ósseo com medula óssea. Ó. Eu lembro que numa das aulas vocês perguntaram, professor, todos os ossos menores, até os ossos menores têm medula óssea? Até esse osso menor tem medula óssea. Olha aqui. E muitos deles ficam com tecido adiposo, tá? Mas mesmo os ossos menores têm medula óssea aqui. Tecido ósseo, cartilagem hialina, tecido conjuntivo, denso no modelado e epitélio, tá? E os lábios? Outra estrutura interessante para mostrar a histologia. O lábio, né, tem a parte queratinizada e a parte não queratinizada. Geralmente a parte externa é queratinizada, a parte interna do lábio não. Tá? Então você tem aí algumas modificações nos lábios, né? Com mais dobras, com mais pelos, sem pelos, né? Você vai ter uma variação aí, né? Então a queratinização do lábio depende muito da dieta, né? Essa mucosa aí responde muito ao estímulo mecânico. Se a dieta é muito dura, o tecido responde produzindo queratina. Tá? Se você faz um corte histológico, né, sagital mediano do lábio, você vai ver a parte externa, que é pele fina com pelos. Tá? Aí você vai ter essa parte aqui, ó, parte bem da frente, que é a parte exposta, que seria essa região aqui externa, onde passa batom. Né? Tá? E aqui nos animais, ó, tem queratina. Tá? Queratina e melanina. É uma certa proteção aqui. E no nosso caso, né, dos humanos, é bem vermelho. Por quê? Porque tem vasos sanguíneos. Pode ver quando fica frio, o lábio fica roxo. Por quê? Porque entra hipóxia aqui, ó. Existe vasoconstrição, circulação fica mais interna. Essas hemácias que estão sem oxigênio, elas ficam mais roxas. Tá? Então, essa região é mais interna do lábio, ó. Essa é a parte interna. Essa é a parte externa. Tá? Essa é a mucosa úmida, ó. Essa é a área úmida. Aqui tem glândulas mucosas menores, ó, glândulas salivares menores. Músculo labial, que abre e fecha o lábio, não. Isso aqui é músculo, ó, de contração esquelético. Contração voluntária. Tá bom?
músculos dos lábios aqui, ó, tá? Contração voluntária, tá? Tecido conjuntivo, epitélio, aqui epitélio pele fina com pelos, aqui já vai espessando, olha como espessou o epitélio, ó, tá? Esse lábio aí, tá? E aqui no lábio do cão, epitélio estratificado pavimentoso, olha aqui, ó, vasos sanguíneos, tá? Pequenos e maiores, ó, para dar a cor do lábio. E no cão, ó, olha aqui, ó, esse marrom aqui é queratina. Queratina não, desculpa, melanina. Tem queratina também, melanina. Mas olha aqui, ó, pelos. Essa área com pelos, aqui é pelo. Na aula de pele vocês vão ver. Aqui tem glândula sebácea e folículos pilosos. Queratina aqui, rosa. E aqui, ó, essa área com melanina. Continua tendo melanina aqui, ó, mesmo quando acabou os pelos, ó. Tá? Tem cor aqui, ó, no lado. Tá? Então, no focinho também, ó, melanina. Tá? Deixa eu ver. Deu um vídeo bem curto, então eu vou continuar, tá bom? Então a língua na cavidade oral é bem interessante também, que tem muito tecido estratificado pavimentoso, muitos músculos intrínsecos e muito músculo extrínseco, né? Então a língua é um órgão basicamente muscular e epitélio, mas ele tem vários tipos celulares, tecidos e estruturas, vários. Chega a ser, pode contar 10 estruturas e tecidos presentes na língua, tá? Além de ter as papilas linguais, que ajudam a gente a identificar quando a gente está olhando para a língua, tá bom? Então, essa mucosa espessada, né? Ela tem uma mucosa espessada na língua, tá? E muito muscular. Então, epitélio estratificado pavimentoso, como toda a cavidade oral, e os músculos e as papilas. Quantas papilas nós temos na língua? Filiforme, a maioria. Fungiforme, que parece um cogumelo. Fungi, ó, cogumelo. São poucas. Foliadas, só numa região lateral da língua, lá no fundo. E a circunvalada, que fica lá no fundo também, né? Então, o que são isso? São modificações da superfície da língua, a parte dorsal da língua, né? Que tem função mecânica e função sensorial, tá? A função mecânica é principalmente a filiforme, de raspar o alimento, né? Quem tem gato, cão, sabe como é áspera a língua, né? Essas papilas filiformes com ponta aguda é que raspam. A fungiforme tem função sensorial, a foliada sem função sensorial e a circunvalada função sensorial, tá? Então são modificações na mucosa da língua para ter função mecânica ou sensorial, tá? Tem morfologia e função diferente. Ó, esse é o padrão humano. Você tem aqui, ó, essas modificações de superfície da língua. Você vai ter papilas, ó, tá? Alterações aqui na superfície da língua. Em vez dela ser uma mucosa lisa, né, um epitélio estratificado pavimentoso lisinho, ele tem projeções. Então a gente chama que papila é projeção, tá? Só a circunvalada que ela é uma invaginação lateral dela, forma um sulco ao lado dela. Lembra dos castelos medievais que tem um sulco ao redor? Então ela é circunvalada por um sulco, tá? A papila está aqui dentro e o sulco fica em volta. O suco é importante para poder cair o alimento ali nesse valo, né, nessa vala que a gente fala, tá? O alimento caindo ali está cheio de corpúsculo gustativo, ali está cheio de células sensoriais, muito mesmo. Então por isso que a gente sente mais sabor quando engole, tá? Quando o alimento passa lá para o fundo da língua, tá? É mais intenso o sabor. Tem muitos corpúsculos aqui, tá? Aqui tem as papilas foliadas. E aqui tem as fungiformes, que são essas estruturas, bolinhas brancas aqui. Ó, essas bolinhas brancas são as fungiformes, são bem menores que a valada. E a maioria aqui é filiforme. Tá? É claro que vai ter as tonsilas palatinas, que eu falei na aula passada, né? A epiglótica, a gente vai falar no respiratório. Tá? Então, esse é o padrão humano, ó. Aí vocês vão ver que nos animais domésticos segue algumas características são parecidas. Ó, aqui estão as papilas valadas, tá? Aqui tem as papilas fungiformes espalhadas aqui, ó, na lateral da língua principalmente.
As papilas foliadas estão aqui no lateral mais profundo. E tá cheio de filiformes espalhados aí, tá? Tá bom? Olha aqui, ó, papila filiforme, ela é afilada na ponta, tá? As fungiformes, parece um cogumelo. Tá? Se vocês forem lá na anatomia de língua de animais domésticos, vocês vão ver variações, ó, de porco, suíno, né? Também vai ter as papilas valadas lá no fundo, ó. Valadas lá no fundo, as foliadas aqui do lado, as fungiformes aqui. No ruminante, ó, eles têm uma área mais torus, né? A gente fala uma área mais fortalecida na língua. Eles chamam de tônus, ó, tônus lingual. E tem uma fossa lingual aqui. Mas eles também têm papilas fungiformes, papilas valadas no fundo, tá? Papila foliada na lateral, tá? Aqui, ó, por exemplo, equino, ó, as papilas foliadas estão aqui na lateral, a papila valada está aqui nessa região do fundo. Tem as fungiformes aqui também, tá? Tem uma região aqui, ó, nessa parte do dorso da cartilagem da língua do equino, tem até cartilagem, ó. Tem até tecido cartilaginoso aqui, ó. Dorsum lingual cartilage. Por isso que a língua é diversa em tecidos, né? Olha esse aqui, ó, de cão. Ele tem aqui as papilas valadas no fundo, tá? Tem as papilas foliadas aqui no lateral e vai ter bastante filiformes e papilas fungiformes. O que é interessante, o cão ele tem muito menos corpúsculos gustativos, né, células sensoriais que o humano, mas ele compensa com o olfato. Tá? Então é como se eles tivessem 1.700 e nós 9.000, uma coisa assim que eu li. Tá? Eles têm muito menos, né, sensação de paladar do que nós. Tá? O que é curioso no cão e que ajuda ele a beber água? Você já viu esse vídeo, né? Do cão bebendo água, que ele puxa água pela parte de trás da língua. Né? E dentro da língua do cão tem uma estrutura que a gente chama de liça. Tá? Se você fizer um corte transversal da língua de cão, nós temos um corte transversal lá na nossa aula, tá? De cão pastor. Lembra que eu falo sempre do cão pastor? Que doou todo o seu corpo para vocês estudarem? Então, nós cortamos transversalmente e vê uma estrutura lisa. Você vê toda a musculatura do cão, da língua do cão, a parte ventral, dorsal e a liça. A liça, ó, essa estrutura muscular bem encapsulada, é como se fosse um cordão. E a ponta da língua do cão é bem mole, bem flexível. A gente fala do ápice da língua, né? E a liça, quando ela puxa, ó, ela puxa a ponta, tá? Ela tem uma estrutura de puxar e que ela acaba dobrando a ponta da língua, tá? E aí ela, aqui está a explicação, ó. O valor da liça, né? Que facilita a beber a água, tá bom? Aqui a musculatura, tem o freno aqui, ó, também, né? Tem gente que tem o freno mais desenvolvido, tem a língua presa, né? Esse é o freno, tecido conjuntivo aqui, tá? E aqui muito muscular, tá? E a liça de cão, tá? Aparece no cão, essa estrutura aqui. Tem tecido adiposo também, tem tecido muscular, fibras bem longitudinais, tá? Na língua, o que chama atenção é a musculatura, tá? Muita musculatura, muita, e em várias direções. Por isso que é possível torcer a língua para várias direções, né? Você modifica a língua, né? Só que nem todo mundo consegue fazer aquele movimento de enrolar, fazer um canudinho. Isso é genético, né? Então aqui, ó, a parte superior, tecido epitelial estratificado pavimentoso com papilas filiformes, ó. Essas estruturas alongadas. E aqui tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? E musculatura esquelética em várias direções. Poderia ser simples assim a língua. Ah, professor, você falou que tem muitas estruturas, muitas células. Só estou tendo 3 aí. Tá, vamos estender então. Aqui tem vasos sanguíneos. Com epitélio pavimentoso simples e músculo liso de arteríola, por exemplo, e vênulas. Tá? Aqui tem que ter nervo para cuidar desse músculo todo. Tecido nervoso. Tá? Não tem nervos aqui passando aqui dentro. Tá? Com célula de Schwann, com bainha de mielina, né? Axônios, com perineuro, né?
Você tem aqui tecido conjuntivo do endonísio, do perinísio aqui, né? Tecido conjuntivo frouxo aqui em volta desse músculo, certo? Você tem gânglios aqui dentro da língua, cuidando das glândulas salivares que vão aparecer na língua. Tá? Tem gânglios aqui dentro, neurônios, tá? Do simpático para simpático. Não para controlar essa musculatura, tá? Para controlar glândulas. Aqui nessa foto não aparece, mas tem glândula salivar, serose e mucosa dentro da língua. Então tem gânglios aqui cuidando dessas glândulas serose e mucosa. E tem tecido adiposo. Acredite, a língua tem bastante tecido adiposo unilocular. Tá? Só aí eu já falei vários. Músculo liso, né, ao redor de vasos. Tá? Então tem cartilagem no equino, por exemplo. Né? E tem as papilas. Além disso, na língua pode ter tecido linfóide. Então, cila lingual. Tá? E acúmulo de linfócitos, né, em algumas regiões. Tá bom? Então, olha aí quantos tecidos. As papilas, tecido conjuntivo, epitélio estratificado pavimentoso aqui. Né? Então, são muitos componentes que fazem parte da língua. Vamos falar das papilas. A papila filiforme, ó, é a mais numerosa, epitélio queratinizado, formato cônico, alongado, função mecânica, e em gatos ruminantes é mais evidente isso. Ó. Olha só uma papila de gato, ela tem até um reforço aqui, ó. Isso aqui é tecido conjuntivo, denso no modelado, levemente frouxo na base do epitélio. E isso tudo amarelo aqui é queratina. Ó. Essa parte roxa aqui é a parte viva, tá? A parte viva aqui está mais mais evidente, ó. Isso aqui é a parte viva. E essa parte amarela aqui é célula morta com queratina. Então, o que acontece? Para você ver isso, você tem que fazer um corte sagital mediano e olhar de lado a língua. Aí você vê essas papilas curvas para trás. Se você fizer um corte transversal, você não vai ver isso. É que nem olhar um tubarão de frente. Se você olha um tubarão de frente, você vê uma haste. Quando você olha de lado, é que você vai ver aquela tradicional barbatana, curva. É igual aqui, tá? Se você cortar de frente, você não vai ver essa estrutura da papila, esse formato cônico deitado para trás. E isso facilita a raspagem. Tá? Nos gatos é bem agudo, bem afilado. Tá? E essa papila? Essa fica na lateral, ó, foliada. Aqui eu mostrei um detalhe, mas se você fizesse um corte longe da língua, você veria assim, uma do lado da outra, em sequência, assim, ó, muitas, tá? Milhares. Tá? Por que milhares? Porque num milímetro você tem aí umas 3 dessas. Tá? Num milímetro aí. Tá? No milímetro você tem umas 2, 3 dessas. Então você pega uma língua aí de cão, vários centímetros, tá? E multiplica isso pela toda a cobertura da língua, tem aí milhares. Na folheada fica na lateral, ó, da língua. Ela é uma projeção também, ó. O que é a papila? A papila é uma projeção da mucosa. Ó. O conjuntivo empurra o epitélio para cima para formar essa estrutura. Porque a língua seria reta, tá? Ó, não tem projeção. Mas na hora da papila, ó, na região da papila, o conjuntivo empurra o epitélio para cima. Tá? Aqui é um corte, ó, onde as papilas estão pequenas. Tá? Talvez é uma lateral, um fundo, não é uma parte da superfície da língua mais envolvida com a atrito. Mas na parte envolvida com a atrito é bem assim, ó, empurrado. E aqui o conjuntivo também empurrou, ó, a mucosa para cima. Só que na lateral dessa papila, a papila fica na lateral da língua e as papilas têm uma parte lateral, tá bom? Aqui tem essa modificação no epitélio. Ó. Veja que tem uma estrutura diferente no epitélio. Ó. Aqui são o que a gente chama de botões gustativos. Tá? Corpúsculos gustativos ou botões gustativos. Tá? Eles falam isso aqui é um formato de folha. Tem o conjuntivo no centro, né? E o epitélio em volta. Aqui é tecido conjuntivo. E aqui está saindo um tubinho. Ó. Na base das projeções, ó, entre as projeções, tem um tubinho. Esse tubinho é de glândula salivar. A glândula salivar joga saliva no meio, entre as papilas, para limpar, tá? Entra alimento aqui, a saliva empurra e tira. E também para manter líquido aqui, porque é no líquido que a química do alimento se dissolve e assim entra em contato com os receptores, tá? Então, olha o que é um corpúsculo gustativo. Ó.
Tem epitélio estratificado pavimentoso, com queratina, com pouco de queratina. E no meio desse epitélio aparecem células modificadas. Células de suporte e células sensoriais. Elas têm microvílulos aqui pro lado de fora. Tá? Microvílulos, essas células. E aqui na base ela tem terminações nervosas. Que quando uma célula encontra o receptor, ativa a proteína G, tá? MP cíclico, e aí dispara aqui um sinal, tá bom? Olha aqui um corte histológico de papila foliada, ó. Várias, tá? Cada um, ó, no inglês é taste bud, esses botões gustativos a gente fala, tá? Olha o músculo em várias direções, musculatura. Olha isso aqui, ó, isso aqui é glândula salivar, serosa, seromucosas, ó, que joga seus ductos para cá, ó, nas separações, nas divisórias entre as duas papilas, entre as várias papilas aqui, tá? Isso aqui é de coelho, ó, rabbit, tá? Papila foliada. Então, corte histológico de língua. Quantos tecidos tem aqui? Músculo, conjuntivo, glandular, epitelial, vasos sanguíneos com o epitélio dele. Olha o epitélio dos ductos, das glândulas, tá? Vários tecidos aí, tá? Então, ductos e glândulas serosas terminam ali, no final. As glândulas serosas têm enzimas. As enzimas destroem também os alimentos que ficam aqui. Tá? A papila foliada, ó, tem esses sulcos verticais, botões gustativos e pode ter essas glândulas salivares serosas de von Erbner. Tá? São essas glândulas aqui, ó. Tá? Olha aqui um corte de língua. Olha a quantidade de papila foliada, uma do lado da outra. Vou dar um zoom. Ó, papilas foliadas. Essas glândulas de von Erbner terminam aqui, ó. Aqui não pegou a continuação, mas é mais ou menos isso, ó. O ducto chega aqui e joga saliva aqui no meio, entre as papilas, lavando os corpúsculos, né? Vai lavando. Imagina, você come chocolate, se não lavar, você vai comer outra coisa, você vai sentir gosto de chocolate o dia inteiro. Tá? Então lava, tá? Comendo feijoada, tá lavando, aí vem a couve, você sente gosto de couve, aí você chupa a laranja, então vai trocando o sabor, tá bom? Olha aqui, ó. Corpúsculos gustativos aqui. E as glândulas chegando aqui. Tecido conjuntivo, tecido muscular, 2 neurônios de um gânglio que controla a glândula salivar. Tá? Olha aqui, ó, corpúsculo gustativo. Vou dar até um zoom aqui, ó, pintar. Corpúsculo gustativo. Epitélio estratificado pavimentoso. Aqui não tem função mecânica, ó, não tem queratina. Tem função sensorial. Aqui é o ducto da glândula saindo aqui, ó. Tá? Olha o ducto, ó, pintadinho aqui, ó. Essa é uma lâmina que a gente teria na nossa caixa lá, para vocês olharem, ó. Olha as papilas filiformes aqui, barbatana de tubarão. E olha essa como é diferente. Ela parece um cogumelo, tá? Essa é a fungiforme. Olha o tecido adiposo. Olha como o músculo vai em várias direções. Olha o tecido conjuntivo. Tá? Por isso que a papila é uma projeção. Não queratinizado na fungiforme. Formato semelhante ao cogumelo. E alguns botões gustativos, mas nas partes superiores aqui, ó. A foliada era na lateral. A fungiforme é em cima aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer. Aqui. Ó. É na região superior, nas parte apical da papila fungiforme que aparece. Ó. Tecido conjuntivo frouxo aqui dentro, com vasos sanguíneos, tá? E aqui, ó, epitélio estratificado pavimentoso, paraqueratinizado, aqui, ó, levemente queratinizado, quase nada. Isso aqui é o corpúsculo gustativo. Olha o corpúsculo gustativo novamente, uma foliforme, fungiforme, ó, papila fungiforme. Essa é da lâmina nossa lá. Tá? Olha, corpúsculo. O que é o corpúsculo? Aqui vai ter microvílulos. E essas células grandes aqui, no núcleo grande, são as células sensoriais. E as de núcleo escuro compacto são as células de suporte. Tá? E aqui embaixo vai ter terminações nervosas. Tá? E a papila valada, ó, fica lá no fundo. Ela é uma projeção e o valo é uma invaginação que acaba fazendo uma circunferência ao redor dela, um valo circunferencial. Então, ao redor desse valo está cheio de corpúsculo gustativo.
mas só na papila. Esse esquema aqui está errado, ó. Eu ponho aqui para mostrar que tem erros nos livros. Tá? Não tem corpo gustativo do lado de lá da papila, no valo. Tem só no corpo da papila. Tá? Ó, valada. Submersas na superfície da língua, lá no fundo. Ó. Suco revestido por epitélio, botões gustativos, glândulas de von Erbner também dentro. Tá? Tem glândulas de von Erbner aqui e na lateral dela, próximos a ela, limpando o valo também. Ó. Aqui é os ductos da glândula chegando no valo. Vejam esse esquema, essa foto. Ó. Corretamente, aqui só tem corpo gustativo. Só no corpo da papila. Isso aqui é a papila. Aqui faz parte da língua. Aqui é o sulco. A papila é essa estrutura. Ó. Tá? E aqui são as glândulas salivares chegando com secreção. Tá? Outra papila. Ó. Pode olhar aqui. Ó. Aqui é sulco chegando. Aqui é o valo, né? O valo. Aqui é o ducto das glândulas salivares. Aqui é o corpo da papila que tem botão gustativo. Ó. Pensa numa circunferência. Essa papila, muitos nervos saindo daqui, ó, muitas terminações nervosas saindo daqui, indo em direção ao cérebro, né, ao sistema nervoso central. Então, esse botão é super sensorial, porque ele tem milhares de botões ao redor dele. Tá? Então, a intensidade de saber sabor aí, ó, sentir sabor, é muito forte. Tá? Aqui, ó, botões gustativos no meio desse epitélio. Tá? E aqui os ductos de glândula salivar. Salivar menor. Ó, às vezes tem glândula dentro da papila. Ó. Aqui é a glândula de von Erbner. Aqui é a glândula salivar menor, músculo, tecido epitelial de revestimento, ó, mucosa, tecido conjuntivo. Aqui até parece que tem tecido linfóide, ó, frouxo. Ó. Tecido linfóide frouxo aqui nessa papila. Ela pode até ter um sulco central na papila. Aqui é o avalo. Aí aqui estão os corpúsculos gustativos. Corpúsculos gustativos, modificações da mucosa. Tá? Então tem células basais, células escuras, células claras e células intermediárias. Né? Então o que acontece? Ó? Essa célula basal dá origem à célula escura, à célula clara, né? E as células intermediárias é a passagem das basais para essas duas tipos de célula aqui. Então, você tem a célula de suporte, que é escura, ó, e a célula clara, que é a gustativa. Tá? Elas têm ó, terminações microvírus aqui, e ó, a fibra nervosa aferente aqui. Ó. Ela recebeu o estímulo, ela dispara a despolarização. Tá bom? Olha lá, ó. Células maiores aqui, ó, são células sensoriais. Tem algumas células de suporte aqui, mais escura, com núcleo mais alongado, e célula basal. A célula basal é a célula fonte, tá? Ela se divide, porque você queima, você mata essas células. Se você toma calor, por exemplo, toma uma comida muito quente, você perdeu a sensação de tato, toma café muito quente, queima a ponta da língua. A célula morre. Aí você tem que fazer o quê? Esperar a célula se dividir, repor, né, aquela célula perdida. Tá? Então, na verdade, às vezes queima, não mata a célula, mas destrói os microvírus aqui né? E por um certo tempo os microvírus vão ter que fazer reparo aí, e aí você fica sem essa sensação de sabor na ponta da língua, queimou a língua, né? Queimou os botões gustativos. E para encerrar, então, vou falar do dente. Dente é uma estrutura que tem na cavidade oral, exige um curso inteiro para estudar dente, né? Odontologia. Então tem que se especializar em dente, tem que estudar bastante, porque toda a formação do dente exige muito conhecimento, né? O cuidado com o dente, gengiva, o osso, fazer implante, né? Toda uma área grande, uma residência enorme, eu acho, para vocês. Mas o dente, ele é um tecido conjuntivo, né? Ele é um tecido mineralizado, ele surge do mesênquima, né? E ele tem uma inserção no osso, ó. Tá vendo esses ligamento periodontal aqui, ó? É tecido conjuntivo que reveste, que faz a ligação da raiz do dente com o osso. O que é interessante, ó, a gengiva, ela chega e para aqui, ó. Se a gente puxasse a gengiva,
a gente iria expor o tecido conjuntivo. Por isso que o fio dental, quando você passa muito forte, duro, ele vai cortar aqui, ó. O epitélio batendo aqui na superfície do dente, né, ele fecha, tá? Mas se você cutucar aqui, ele vai romper essa ligação do epitélio e vai expor o tecido conjuntivo com vasos e nervos e vaso sanguíneo, vai sangrar aqui na gengiva, tá? Então vem vindo epitélio, ele bate no dente, né? E aqui tem tecido conjuntivo da gengiva, da mucosa, né? Mas quando chega no dente, esse tecido conjuntivo aqui no dente é o ligamento periodontal. São fibras bem densas, profundas na raiz e profundas no osso, que prende o osso aqui, mas tem uma certa flexibilidade. Por isso que você consegue mastigar, apertar, o dente mexe no alvéolo. Tá? Então você vai ter a polpa dental, tecido conjuntivo mesenquimal, frouxo lá, né, que vem desde a embriogênese. A dentina, que é a maior parte do dente, tá? Que tem células vivas, que tem canalículos, essas células aqui, que são os odontoblastos, que estão aqui dentro da polpa. E o esmalte. O esmalte você perdeu já, as células produziam do lado de fora. Com a erupção, os ameloblastos a gente chama, eles morrem. Então você não repõe o esmalte, mas você repõe o cálcio do esmalte, né? Por isso que durante a formação do esmalte, se tiver problema, é permanente. Tá? Mudou a cor do esmalte, não tem como mudar. Tem tratamentos, mas todos eles enfraquecem o dente. Tá? Tem o canal da raiz aqui, ó, que o pessoal faz. Né? Quando você faz o canal, você vai perfurar aqui e limpar toda essa polpa dental aqui que foi infeccionada. E vai preencher com outros tecidos. Mas aí os odontoblastos são todos mortos. Entendeu? Aí a dentina não vai ter mais quem cuide dela, e nem o esmalte. Por isso é comum que um dente com canal ele mude de cor, né? Porque aí toda a dentina por baixo vai ter problema. E o cemento? O cemento é um tecido que fica ao redor da raiz aqui, né? Em vez de ser esmalte, é o cemento. Então aqui, ó, é o cemento. Tá? Essa cinza aqui que reveste a raiz. E aqui nós temos os dois tipos de dente, né? Ipsodonte e braquidonte. Braquidonte, ó, tem a coroa pouco desenvolvida, que a maioria dos homens, herbívoro, onívoro. Então o dente não fica crescendo. Os molares, né, e os incisivos de humano, né, e de outros carnívoros aí. Agora, o ipsodonte é um dente que a coroa continua crescendo, tá? Então, os incisiformes, ó, de roedores, né? Quem tem roedor sabe que os dentinhos incisivos dele continuam crescendo. Se ele não gastar, não roer, né, o dente vai crescer. O coelho tem problema com isso, tá? Todos do equino crescem constantemente, tem que mastigar para desgastar, ou tem que levar no veterinário. Os molares e os ruminantes, ó, eles precisam gastar, precisam mastigar, precisam gastar, senão eles começam a crescer demais. Precisa dar coisa dura para eles. Caninos dos suínos, ó. Né? Javali cresce, né? Vai subindo. Se ele não gastar, vai subindo. Então, os dentes, né, ipsodontes, eles geralmente não têm uma coroa tão bonita como são os braquiodontes, ó. Tem uma coroa bem arredondadinha, né? Os dos ipsodontes, eles têm sulcos, eles têm reentrâncias, né? E tem esmalte e tem cemento aparecendo no dente, ó. Tá? Então, o equino, por exemplo, ó, se você não cuidar, se for no veterinário, ó, lixou o dente dele, corrigiu a mordedura, e aí que se conta os dentes, os anos, né, nos dentes do cavalo, principalmente por essas ranhuras que vão aparecendo com a idade. A ranhura no começo, ela está no comecinho do dente, depois ela está na ponta dos dentes já, esses sulcos aqui, ó. Tá? Então tem tratamento, né, para os dentes. Se você faz um corte transversal no osso, né, você vai ver que o dente é muito parecido com o osso, só que ele não tem células dentro. A célula está aqui, ó. Aqui dentro só tem canalículo do odontoblasto. Aqui está o cemento, ó.
Tem até uma linha separando o cemento, tá? Aqui é o cemento. E aqui tem a dentina, tá? E aqui está a pré-dentina que os odontoblastos estão produzindo, tá? Os odontoblastos aqui. E aqui é a polpa dental, tá? Aqui não está aparecendo o esmalte porque é um corte da raiz do dente, né? E aqui está o ligamento periodontal, ó. O ligamento está aqui, tá? Tem vasos aqui para nutrir essas células, tal. Tem tecido ósseo aqui, tá? Aqui, por exemplo, é de cão, ó. Tem dentes aqui, ó, de cão. Esse é um detalhe dele. O osso mandibular, olha a medula óssea aqui, ó. Com bastante adiposo, mas é o osso mandibular ou maxilar. Tá? E aqui é o dente, ó. Bem tecido mineralizado e com matriz celular. Isso aqui é feito devagar porque o mineral tem que ser bem perfeitamente colocado. Tá bom? Então, vou encerrar essa parte aqui com o dente. E depois eu vou fazer a de organização geral do tubo digestório. Tá bom? E esôfago. Abraço. Até a próxima. Stop sharing. E stop recording.